Olá, tudo bem? Estou passando por aqui para conversar com você sobre uma situação que volta e meia acontece entre adultos e crianças, pais e filhos. A situação se dá quando nós temos que fazer uma correção nos nossos filhos ou instruí-los em alguma coisa, tendo em vista que muitas vezes nós ficamos um pouco confusos de como fazer essa correção, de como direcionar o tom da voz, etc. E eu vim aqui dar algumas dicas para vocês. A primeira coisa que eu queria deixar claro é o conceito de criança. Criança é um ser ainda em desenvolvimento. E por ser uma pessoa que ainda está se desenvolvendo, existem muitas capacidades e habilidades que ainda precisam ser conhecidas, descobertas, e por isso a gente tem que ter muita paciência com os nossos filhos, com os nossos alunos. O segundo ponto que eu queria falar com vocês é sobre a maturidade. A maturidade é um ponto que às vezes nem nós adultos atingimos, por conta de falta de força de vontade, por conta de falta de esforço. Para atingir a maturidade, no que diz respeito a lidar com as emoções, a lidar com as frustrações. Isso é uma coisa que nós vamos conversar mais para frente, mas é algo que nós, pais, temos que ter em mente quando vamos educar os nossos filhos. Eles não estão formados na emoção, eles não estão maduros ainda, assim como nós deveríamos estar. E eles necessitam de uma compreensão dessa realidade deles para que nós possamos auxiliá-los da melhor maneira possível. Outra coisa é que o nosso papel na maturidade dos nossos filhos é de reconhecê-los como pessoas individuais que são, com personalidades únicas, que muitas das vezes não farão aquilo que nós esperamos que eles façam e tá tudo bem, a gente tem que dar o direcionamento, a gente tem que corrigir, a gente tem que ensinar, mas são outras pessoas, não é um pequeno pai ou uma pequena mãe, não é você, né? Então você vai direcionar o seu filho sabendo que ele pode, de fato, frustrar suas expectativas. Isso acontece com todo mundo, porque são crianças, são seres humanos, assim como você, com personalidades distintas. Então, a gente se esforça para dar o bom direcionamento, para mostrar o bom caminho, mas quando eles agem de maneira errada ou de maneira diversa, ao contrário ao que nós esperávamos, ainda que não seja do jeito errado, a gente tem que saber também que tá tudo bem, que não é frustrante, que a gente tem sempre a chavinha do é o outro que está fazendo, né? A gente tem que ter sempre essa visão. Outro ponto que eu gostaria de falar com vocês estão vendo olhando pro lado, é porque aqui tem uma colinha, é sobre o nosso papel na educação dos nossos filhos. Para que nós possamos educá-los, primeiramente, nós precisamos ter a noção de educação. A educação é tudo aquilo que conduz o outro a um objetivo. A gente tem educação alimentar para comer bem, educação postural para corrigir a postura e andar bem, educação física para saber fazer exercício, etc. Essas coisas. A educação sempre é um caminho que nos leva a um fim. A educação de uma família cristã, de uma criança católica cristã, deve ser pautada na educação cristã. É aquela que tem como fundamento levar o filho a Deus, conduzir os filhos a Deus. Esse é o nosso papel primordial. É, vamos dizer assim, a nossa maior vocação de pais. É levar e conduzir os nossos filhos a Deus através do exemplo e através do ensino. E como que a gente pode fazer isso? Primeiro é tendo uma vida virtuosa, buscando uma vida virtuosa, sendo exemplo e sempre ensinando, utilizando-se das oportunidades do dia para conduzir os nossos filhos ao caminho de Deus. Como nós podemos ajudá-lo nisso? É usando das situações do dia a dia, por exemplo, no café da manhã ter sempre as orações, a rotina, tendo as rotinas de oração, tendo sempre um momento especial para conversar com Deus, para contar histórias bíblicas, história da vida dos santos. E também ensinando a eles nas situações mais possíveis sobre trabalhar as virtudes da constância, da perseverança, falando exatamente, explicitamente, olha, você está trabalhando a virtude da perseverança, quer perseverar, ser constante, ainda que de início ele não entenda. É importante você saber disso e é importante que você também trabalhe essas virtudes na sua vida,
Afinal de contas, nós precisamos ter a maturidade necessária para bem educar os nossos filhos. Precisamos disso. E se você ainda não adquiriu essa maturidade, corre atrás logo antes que os seus filhos sejam maiores, porque o seu momento é agora, enquanto eles são crianças, enquanto eles estão pequenos, na infância. A lição que eu deixo hoje é que a gente não deve esperar do nosso filho um comportamento de adulto maduro e virtuoso, que às vezes, muitas das vezes, nós mesmos não conseguimos ser. Então nós devemos nos esforçar primeiramente para sermos aquele adulto virtuoso, que deve ser exemplo para os nossos filhos, para que depois nós possamos exigir isso deles, tá bom? Fiquem com Deus.